Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Boa noite a você, onde quer que você esteja, através do seu aparelho, nos recebendo aí junto com você. É muito bom ter essa oportunidade. Eu gostaria de começar lendo 2 versos do Salmo 119. Salmo 119 é um salmo interessante, porque ele é o mais longo salmo do Saltério e também era um salmo que todo jovem deveria decorar, porque é orientação para os jovens. Só que este salmo, para ser memorizado, ele é um acróstico. Então, cada 8 versos começa com a mesma letra no hebraico. Obviamente, porque é uma poesia, é no hebraico e não em português. Começa com a mesma letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav.
e assim sucessivamente. Eu quero ler dois versos do Salmo 119, o verso 169 e o verso 170, que diz assim: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a mim minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Esses dois versos têm dois pedidos em cada um deles bem específicos. O primeiro deles é que a súplica, o clamor, chegue até o Senhor. E o segundo é que ele tenha entendimento baseado na orientação na palavra do Senhor. O outro verso vai ter como pedido primeiro a petição, aquilo que eu peço, chegue à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Petição é sempre bom e a gente precisa pedir ao Senhor. Clamar, precisamos clamar ao Senhor, mas temos que ter a consciência de que a sua resposta é segundo a sua palavra. Que possamos, nesses tempos tão difíceis e tão estranhos para nós, clamar e pedir, mas confiar na resposta segundo a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nesse momento nós queremos te rogar que tu ajude-nos a compreender aquilo que tu tens para nós. Que esses momentos de culto, de louvor, de adoração, sejam momentos em que nós nos enchemos da tua direção e possamos ter o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir, eu sei que tua glória descerá sobre mim. Sei que tua glória descerá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu grito,
tema da nossa campanha é Eu Creio. E ele surge num momento singular, onde o mundo tinha entendido que havia parado. Percebemos que a partir desse tema, é claro, fica possível para todo cristão poder dizer que crê. Nós temos cerca de 44 missionários espalhados por toda a Bahia, todos conectados e todos entrando em contato com as suas redes, e uma coisa particular tem acontecido nesse tempo, é a possibilidade de entrar em cada casa. Por isso que temos falado durante esse tempo, eu creio, tudo é possível aquele que crê. É um novo momento, é uma campanha 100% digital, a gente nunca tinha feito assim antes, mas tem sido uma oportunidade muito fantástica. Por quê? Porque a gente pode compartilhar muito mais pessoas. A nossa campanha muitas vezes ficava presa nas igrejas, né? Só entre os membros, e agora a gente pode compartilhar nas redes sociais. Então acompanhe as redes sociais da convenção, acompanhe o site da campanha, também esteja atento ao nosso YouTube, a gente vai estar com muitos vídeos, muitas lives, e conecte-se conosco, é tempo de compartilhar, eu creio. Essa é uma marca batista. Nós avançamos na unidade, nós nos fortalecemos na cooperação. A ação missionária e esse trabalho em conjunto não é uma questão de compensação. A questão não é o que eu recebo, é o quanto posso dar, como posso contribuir para que a mensagem do Evangelho continue sendo transmitida e possa chegar aos lugares mais distantes da Bahia. Particularmente, eu afirmo, eu creio, e creio que nós vamos fazer dessa crise uma excelente oportunidade de expansão do reino de Deus, de demonstração da nossa fé, de fortalecimento da Igreja de Cristo através das ferramentas à nossa disposição, entre elas a internet, as plataformas digitais onde estamos entrando em conexão. Na experiência do culto de hoje, de lançamento da campanha pela internet, a gente pôde já perceber que tivemos muito maior número de pessoas do que seria em qualquer templo batista no nosso estado. Então, a gente terminou trazendo algo muito positivo em cima dessa crise que nos assolou. A Igreja Batista Metropolitana faz parte da Convenção Batista Brasileira. É a sua identidade, é o seu DNA. Não é uma igreja independente, ela está filiada à convenção. Eu creio que quando uma igreja é missionária de coração, Deus a abençoa e Deus faz com que essa igreja cresça. Por quê? Porque é parte da vontade de Deus, é propósito de Deus que as igrejas tenham visão missionária, que os pastores tenham visão missionária, que eles tenham esse sentimento, este impulso de conduzir, de canalizar todo o potencial da igreja para alcançar pessoas de todos os lugares para o reino de Deus. Temos alguns avisos para dar aos irmãos, lembrando que nós estaremos ainda mantendo as nossas classes de EBD pelas plataformas. Então, se você deseja, se você ainda não está fazendo parte de alguma dessas classes e deseja fazer parte, então entre em contato com a Secretaria da Igreja em horário comercial normal 36250554, né? E faça lá, tome as informações, faça a inscrição e participe das classes da EBD, começam aos domingos às 9 horas. Temos também a classe para batizandos ou pessoas que vêm de outras comunidades não batistas para a nossa comunidade. É importante conhecer como é que funciona, né, toda a igreja, as doutrinas da igreja também. Então temos uma classe para o batismo. Mas eu gostaria de dar uma notícia que eu acho que é alvissareira para muitas pessoas. Nós estaremos em agosto retomando nossas atividades presenciais no culto de oração das quartas-feiras. Vamos começar somente com o culto de oração, primeiramente, para a gente ir se habituando a esta nova realidade. Nós temos um protocolo, estamos organizando todas as coisas, mas eu queria dar algumas orientações desde já para os irmãos já irem pensando. Primeiro, nós teremos 50 vagas somente no templo, porque nós colocaremos alternadamente
uma pessoa sentada numa ponta do banco, outra no outro extremo do banco, e no banco seguinte uma pessoa no meio. Então será dessa forma alternada, então para cada banco 2 pessoas ou uma pessoa, isso também alternado do lado direito e do lado esquerdo. Então se tem 2 pessoas sentadas no lado direito, do lado esquerdo terá apenas uma pessoa sentada, para que nós mantenhamos o distanciamento. Então só serão 50 lugares em toda a igreja, né? Nós vamos manter isso. E os irmãos deverão fazer, na verdade, a sua inscrição de participação no culto, que é uma coisa bem diferente, mas para que a gente não tenha o desconforto de ter que parar alguém, né, por ter excesso de pessoas. Só vão entrar 50 pessoas, só vão entrar de máscara, nós vamos fazer aquela examezinho de temperatura para ver se você não está com a temperatura mais alta do que o normal, né? Se está com febre, então a gente não vai permitir que entre. Vamos ter todo um protocolo, a igreja vai estar toda sinalizada para que não haja nenhuma dúvida. Mas precisamos começar a retornar para que a gente vá aprendendo como é que vai ser essa coisa nova. Obviamente que depois que a vacina chegar, não vai precisar de mais nada disso, né? Infelizmente, a gente não pode abrir para todas as pessoas, porque a gente tem que manter esse cuidado com a sua saúde física, mas também cuidado com a sua saúde emocional, sua saúde espiritual. Temos tentado cuidar disso para que as coisas saiam da melhor maneira possível e nós passemos por essa fase aprendendo, crescendo, né, com muitos desafios, né, sem maiores dificuldades. Então nós vamos, a partir do dia 12 de agosto, vamos retomar as nossas atividades somente do culto de oração. E isso acontecerá, obviamente, com a inscrição prévia dos irmãos na secretaria da igreja, para que a gente possa fazer tudo da melhor maneira possível. Então vamos começar a avisar hoje, vamos fazer alguns vídeos de orientações, os irmãos vão entender o funcionamento bem e vai sair tudo e a gente vai poder se ver, não vai poder se aglomerar, não vai poder ficar naquele bate-papo que a gente tinha, né? Depois do culto de oração sempre tem um chá ou um café, mas a gente dessa vez vai começar a ter um pouquinho mais de cuidado e aos poucos vamos retomando a nossa rotina e as nossas atividades. Queremos também aproveitar esse momento para parabenizar os aniversariantes desta semana. Aqueles que fizeram aniversário, tivemos várias pessoas. Dia 27, irmã Marilda fez aniversário. Dia 28, Iranildes fez aniversário. 29, Antônia Jussara, irmã Jussara fez aniversário. Dia 30, irmão Isaías Couto, filho, né, fez aniversário. No dia 31, irmã Liege. Também 31, doutor Leone fez aniversário. Primeiro, Isabela Oliveira fez aniversário, e ainda no dia 1º teve irmã Vera Martins e Júlio Flávio Apolinário Correia, e no dia 2, fechando a semana dos aniversariantes, Cláudia Vinagre. É muito bom ter cada um de vocês na nossa convivência. Nós temos muito carinho por cada um, na particularidade de cada um, e louvamos a Deus por cada uma dessas vidas. Cada um de vocês é presente de Deus, a família, a nós, a história, e nós louvamos a Deus por isso. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta nova contagem de vida, mais um ano começando na vida de vocês, e nós louvamos a Deus porque temos a oportunidade de festejar. E vamos depois dar um abraço, né, pessoalmente. Nós estamos com um déficit de abraço muito grande, pelo menos eu estou com um déficit de abraço muito grande, né, porque eu estou acumulando todos os aniversários de todos os irmãos que eu não abracei, né, e aqueles abraços que a gente dá também quando se encontra. Então, meu déficit de abraço está muito grande, mas
com fé em Deus, a gente vai pagar isso, se não quantitativamente, qualitativamente, né? Um abraço com muito carinho, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Certo é, sobre toda história, toda criança que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão que é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Certo é, sobre toda história, toda criança que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem
criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo que não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Saberão quem é o Rei. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo que não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a Gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estamos este ano pensando nos evangelhos, pensando em Jesus, tanto na pessoa de Jesus, a compreensão dele sobre ele mesmo, a compreensão dos evangelhos sobre ele, a compreensão dos discípulos, dos círculos múltiplos que estavam ao seu redor, mas também sobre seus ensinos, aquilo que ele ensinou, qual a sua mensagem. Nós vimos um pouquinho sobre a mensagem escatológica de Jesus. E ele encerra esta mensagem, ou pelo menos ele coloca um fator nesse final do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, um elemento importante para a compreensão da escatologia. Qual o papel de cada um de nós na escatologia? Eu gosto muito de lidar com as questões da apocalíptica do segundo século antes de Cristo, que é o livro de Daniel. Eu tive a oportunidade, e ainda tenho a oportunidade, de trabalhar um pouquinho esse livro. Esse livro tem vários fatores fascinantes, e assim, às vezes eu percebo que há um equívoco muito grande no nosso olhar daquilo que é a proposta de Jesus para o que nós chamamos de final dos tempos. Lembrando, e eu quero chamar a atenção a isso, de que final dos tempos não é acabar tudo, mas é o objetivo, é o fim para o qual o tempo transcorre, o tempo vai. Aquilo que nós chamamos de teleologia, aquilo que é o final enquanto telos, enquanto objetivo. Então a escatologia de Jesus, ela indica para onde ir, ela indica como chegar, ela indica qual o local em que nós devemos estar. Só que há fatores que não são fatores, segundo o Evangelho de Mateus especialmente, não são fatores da economia do ser humano, são fatores da economia de Deus. O dia, a hora, a forma, tudo isso não é fator da nossa economia. Não somos nós que temos que calcular calendário para prever quando as coisas vão acontecer.
Mas existe uma coisa que nós precisamos fazer e que o Evangelho de Mateus chama a atenção de maneira muito especial, que é vigiar, que é continuar sempre mantendo o nosso compromisso com Deus. E Jesus usa uma forma de discurso que nós chamamos de parábola, que são histórias que poderiam ter acontecido, não necessariamente aconteceram, mas são histórias do dia a dia, do que é comum àqueles que eram seus ouvintes, certo? Talvez algumas dessas histórias não nos sejam tão mais comuns, mas algumas dessas histórias ainda nos trazem, obviamente, a compreensão daquilo que Jesus propunha dizer ao contar essa história. E ele conta uma história, e uma história que nós chamamos de parábola dos servos. Algumas traduções colocam o título parábola do servo bom e do servo mau. Eu queria ler com vocês, nesse momento, capítulo 24 de Mateus, os versos 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, verá o senhor daquele servo em dia em que não espera e hora em que não sabe, e dividi-lo-á ou castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma história hipotética de um senhor, dono de terras, e que coloca um servo para tomar conta e administrar. E o texto chama a atenção de que ele administrará as outras pessoas, os seus conservos. Isso já começa a chamar a atenção, porque Jesus coloca que a nossa relação com as outras pessoas, que são igualmente servos dele, precisa ser cuidadosa. Nós normalmente pensamos em administração de bens, administração de recursos financeiros, administração de potencialidades de serviço, administração de mercadorias. Mas aqui Jesus fala de administrar pessoas que estão na mesma condição que nós estamos. Isso me chama a atenção, porque isso implica que nós somos administradores das nossas relações dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas relações de amizade. E o texto diz que aquele senhor colocou aquele servo e os conservos daquele servo com o intuito do sustento, o intuito do cuidado. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, é que a vida, ela é um empréstimo de Deus a nós. A vida não é sua. Eu brinco muito quando falo com adolescentes que tem 3 frases que são totalmente equivocadas e que muitas vezes se repetem. É claro que você nunca nem pensou e nem disse isso,
Mas tem pessoas que chegam a dizer assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero e não é dar conta de ninguém. Eu sempre digo isso, eu sei que você certamente já ouviu eu falar isso. Primeiro, a vida não é sua. A vida não é sua e você vai ter que devolvê-la. Você vai ter que entregá-la de volta àquele que lhe emprestou. A vida é um empréstimo de Deus a nós. Segundo, você não faz o que você quer, você faz o que potencialmente, na condição em que você se encontra, você pode fazer. Porque nós temos as nossas delimitações, as delimitações humanas, que nos impossibilitam de fazer muitas coisas. Terceiro, é dar conta de muita gente. Sabe por quê? Porque muitas pessoas sofrem com a sua dor. A sua dor não dói só em você. A sua dor dói em muitas pessoas, porque todas as pessoas que estão conectadas em amor com você sofrem com a sua dor. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nós nos tornamos responsáveis em administrar as nossas relações, e as nossas relações precisam ser administradas de maneira tal que nós não façamos como o modelo do servo mau. E o texto vai dizer mais ainda: bem-aventurado, feliz, Macários, bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, administrando de maneira tal que haja sustento para todos. Bem-aventurado, e diz mais: a esse em verdade confiará todos os seus bens. Às vezes, nós deixamos de ser abençoados por causa da nossa forma de administrar aquilo que Deus colocou para nós, sobretudo, acima de tudo, as relações que Ele colocou para nós. É importante a gente entender isso, porque quanto mais capaz, mais desafiado é, quanto mais disponível, mais serviço se encontra a fazer, mais abençoador se torna, mais realizado se torna, mais bem-aventurado se torna. Esse é o papel do servo na espera pelo dia final. E o dia final, eu volto a insistir, é o objetivo para onde nós vamos. Mas existe um outro modelo, porque a vida nem sempre é de um modelo só, existe um outro modelo. Por isso que no final ele vai dizer, há uma dicotomia, um dicotomos, uma separação entre o modelo que gera sustento ao seu redor. Eu posso imaginar alguém que pode gerar sustento financeiro, sustento estrutural, sustento emocional, sustento espiritual para as pessoas ao seu redor. Imagine como o ambiente se torna um ambiente agradável, se torna um ambiente bom, se torna um ambiente saudável. E é importante que nós tenhamos essa consciência. Mas Jesus mostra um outro modelo, um modelo bem difícil, porque é um modelo que tem um pressuposto. E o pressuposto não é o compromisso com o Senhor. O pressuposto é o tempo, que diz assim:
o Senhor demora-se. Tem gente que vive contando o tempo. Eu não sou uma pessoa muito de contar o tempo. Eu não conto muito tempo. Mas existem pessoas que ficam contando o tempo. Daqui a tanto tempo, daqui a tanto tempo. Eu sou mais programático. Tá? Eu faço a minha programação, eu tenho até tal dia para resolver isso, eu vou resolver isso até tal dia. Mas eu sou mais programático, eu não estou muito preocupado com o tempo. Mas algumas pessoas estão preocupadas e dizem assim, mas eu passei a minha vida toda esperando por isso e isso nunca chegou na minha vida. E lamentam a sua vida. Aquele servo mau é o servo que diz, o meu Senhor se demora. Ele não vai chegar nem tão cedo. Ele não vai ver o que eu faço. Ele não vai poder conhecer aquilo que eu faço. E o texto vai dizer que esse servo começa a se comportar de maneira completamente má e equivocada. Primeira coisa que ele diz é que ele passa a espancar os seus companheiros. Diferente do outro que trabalha para o sustento dos seus companheiros, para cuidar dos seus conservos, aqueles que são tão servos quanto ele, não são mais nem menos servos. E o fato dele fazer isso não o torna mais nem menos servo. Igualmente servo, são seus conservos. Aqui não, aqui eles são companheiros, são aqueles que fazem as coisas. E o texto começa dizendo que este servo começa espancando essas pessoas. Podemos espancar as pessoas de diversas formas, não só batendo fisicamente, mas também, infelizmente, também. É claro que isso não acontece em nenhum dos lares que está me ouvindo nesse momento, mas os irmãos imaginem, isso tem sido dito em muitas reportagens, por muitos repórteres, que há pessoas que batem em outras pessoas dentro de casa. Há homens que batem em mulheres, há mulheres que batem em homens, em seus maridos, em seus cônjuges. Às vezes espancam os seus filhos, muito diferente de disciplinar os filhos. Há pessoas que fazem isso fisicamente, mas não só fisicamente. Às vezes por palavras, às vezes por ações, atitudes de vida que machucam as outras pessoas. Este é um mau servo. E ele começa fazendo isso. Ele começa no desprezo do outro, depois ele passa para um egocentrismo absurdo, exacerbado, e ele diz, começa a comer e a beber com ébrios, começa a viver dissolutamente, deixando de tomar o cuidado necessário no construto da vida. O mau servo é aquele que desrespeita o outro. É aquele que desrespeita também os bens confiados pelo Senhor nas suas mãos. Mas o texto vai dizer que o Senhor vem. E o Senhor vem em um momento que ele não espera e em uma hora que ele não sabe. Qual é o nosso papel na escatologia? O nosso papel na escatologia é ser o bom servo. É não ficar preocupado com o momento da vinda, mas preocupado com o cuidado daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós administrarmos. A capacidade que você tem, as oportunidades que você teve, que você tem, que você terá, as pessoas ao seu redor. Isso sim, faz diferença de cuidado na escatologia do Evangelho de Mateus. Mas aquele que é encontrado fazendo as pessoas ao seu redor sofrer,
usando dissolutamente da capacidade, da oportunidade, dos bens à sua disposição, esse haverá uma dualidade. Na minha tradução colocou castigo, né? Castigo, mas é uma separação. Haverá uma separação entre aqueles que foram bons, aqueles que foram maus, e vai ser lançada sorte sobre, do mesmo modo que for lançada sorte sobre os hipócritas. Você ser mal às claras ou você ser mal às escuras não faz nenhum dos dois melhor ou pior. Algumas pessoas dizem, mas fulano é mau e todo mundo sabe que ele é mau, pelo menos isso é uma vantagem. Não, não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma em ser mau. E o texto vai dizer que isso gera sofrimento, gera choro e ranger de dentes. É isso que gera. O que nós precisamos é do cuidado de cada um de nós particularmente, para que nós sejamos aqueles que dão sustento ao nosso redor. Você é aquele que dá o sustento emocional, o sustento espiritual e às vezes até o sustento material àqueles que estão ao seu redor. É bom ser bom, porque ser bom nos faz feliz, nos faz bem-aventurado. Esse é seu papel na escatologia do Evangelho de Mateus. A pergunta que eu faço é: você tem feito pessoas sofrerem? Que tipo de modelo você tem sido nesses dois modelos, nesta dualidade de modelos apresentados por Jesus? Precisamos cuidar e cuidar de nós para sermos bons, porque os outros ao nosso redor são igualmente servos como nós. Que Deus nos abençoe. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Estamos encerrando este culto. Queremos desejar a você uma semana abençoada. Que você possa se perceber como aquele servo bom da parábola de Jesus e que você possa se compreender ouvindo Jesus dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que nós possamos ter essa experiência de perceber que o pouco da nossa fidelidade, o pouco da nossa atitude de bondade, o pouco da nossa benignidade gera a grandeza da ação de Deus na vida de todos que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma semana de presença percebida, compreendida, experienciada do Senhor.
Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos, ó Pai, através desses canais, de chegar até estas vidas que podemos chegar. Rogamos, Senhor, que o Senhor as abençoe e as guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas, que o Senhor sobre cada uma dessas pessoas levante o seu rosto e lhes dê a paz, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se compara a ti, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus.